Boa tarde, pessoal. Quem fala é o professor Cássio, tudo bem? Nós vamos retomar a aula anterior que nós estávamos trabalhando, no caso, conteúdos simbólicos da vida humana. E qual foi o exemplo que eu utilizei com vocês, né, para poder elaborar a explicação para que vocês possam desenvolver a atividade? Bom, eu utilizei o experimento de Franz de Waal, né, um primatologista, né, tem basicamente a dedicação de seus estudos com relação aos primatas, mas para fazer também um comparativo do comportamento da nossa própria sociedade, né? Então, por exemplo, lembra no experimento de Franz de Waal, o que ele fez? Ele colocou dois macacos, cada um em uma jaula, bem próximos, para que um pudesse ver o outro. Então, ele treinou os macacos para que uma quantidade de pedras que eles tinham, cada um em sua jaula, quando eles dessem uma pedra, o cientista ia lá e dava um pedacinho de pepino. Então, um macaco deu uma pedra, ele foi lá e deu um pedacinho de pepino. O outro macaco deu uma pedra, ele foi lá também deu um pedacinho de pepino. E os macacos gostaram ali do pepino, ficaram comendo pepino e tudo bem. Aí o experimento, foi em decorrência do experimento, foram repetindo esse processo, aí depois partiram para uma segunda etapa. Significa o quê? Que quando o macaco entregou uma pedra, o cientista foi lá e deu uma uva, que é muito mais saborosa, né, do que o pepino. O outro macaco também foi lá e entregou uma pedra, aí o que foi feito? Entregou o pepino para ele. O macaco que recebeu o pepino, o vídeo, como vocês puderam ver, tem esse experimento no vídeo da aula anterior, né, que mostra em uma das etapas do vídeo a execução desse processo. O macaco ficou furioso, começou a fazer ruído, sacudir a jaula, atacou o pepino no cientista, ele ficou enfurecido, porque ele viu que o parceiro do lado recebeu uma uva e ele recebeu um pepino. E na análise e abordagem das discussões, o que nós percebemos? Percebemos que, num comparativo com a própria sociedade, a ideia é que se nós continuarmos vivendo em uma sociedade que a igualdade é algo distante com relação ao abismo social, porque uns têm tanto e outros têm poucos, ou outros têm coisas diferenciadas do que outras pessoas. Então, automaticamente, você vai ter uma sociedade mais frustrada, né? E que protesta mais referente a essas ações, e um povo insatisfeito, resumidamente. Mas o interessante é que, dentro desse comparativo, a sociedade, realmente, nós percebemos isso nos agrupamentos de pessoas. Mas quando nós analisamos o contexto histórico, nós vamos perceber, como o exemplo também dado de Frederico o Grande, que promoveu diversas guerras na região da Prússia, e basicamente assim, o treinamento de suas tropas era um treinamento draconiano, significa que é um treinamento rígido, forte, que pressionava os soldados, faziam com que eles sofressem, né, que dentro do militarismo, só que a forma de você eliminar os fracos, né, não eliminar assim de uma vez, mas fazer com que desistam, que saiam daquela região, para que tenham que soldados fortes, então da forma rígida. Frederico, ele utilizou dessas práticas e dessas técnicas, que ele acreditava que os seus soldados seriam fortes psicologicamente e fisicamente, né? Aí todos se perguntariam, mas por que todo mundo se reunia e pegava o Frederico lá, eliminava isso? Porque existia um simbolismo por trás de tudo aquilo, e no fim das contas, muitas vezes as tropas tinham admiração e temiam ao mesmo tempo Frederico, né? Olha só que interessante. Nós podemos pegar diversas situações na história, como no Egito Antigo, por exemplo, que você tem o faraó com roupas adornadas com ouro e pedras preciosas caravejadas em suas roupas, deitados em lindas almofadas e sendo servido em sua boca com frutas e doces, e ao mesmo tempo que ele olha para a janela ele consegue ver os seus campos e o povo, os camponeses trabalhando com suas roupas surradas no sol escaldante, sofrendo, e ao mesmo tempo eles temiam o faraó e amavam o faraó, porque era uma representatividade divina, né? Então, quando eu coloco essas duas situações, eu falo de conteúdos simbólicos da vida humana,
Se nós eliminarmos esse símbolo, será que nós faremos esse protesto igual o experimento com os macacos? E quando nós analisássemos algum ponto de desigualdade existencial dentro de uma sociedade, será que nós não efetuaríamos esse questionamento? Eu chamo a atenção de vocês para que, na hora de desenvolver a atividade, tentem analisar que realmente o que eu quero dizer para vocês quando eu falo conteúdos simbólicos da vida humana dentro de sociologia, para que vocês tenham a percepção que às vezes determinados símbolos nos eliminam tecnicamente daquilo que nós consideramos um critério ético, vamos colocar dessa forma, para seguir um determinado símbolo, uma determinada tendência, um pensamento coletivo. Então nós eliminamos o nosso eu. E como podemos comparar também o aspecto religioso. Tudo bem, pessoal? Então fico no aguardo lá, vou dar mais algumas orientações para desenvolver na atividade de hoje. Esse vídeo também vai servir para que vocês possam concluir a atividade de amanhã. E fico aguardando qualquer coisa, dúvida de vocês no e-mail. E até a próxima aula. Até já. Muito obrigado e fiquem com Deus.